não vamos deixar de ouvir a palavra de Deus, não vamos deixar de ouvir a mensagem do Senhor nesta noite. Para isso, eu quero convidá-los a colocar-se de pé e abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 13. Evangelho de Lucas, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 5, que diz: Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: Pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido estas coisas? Não eram, eu vos afirmo. Porém, se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vos afirmo. Mas, se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Que o Senhor aplique a porção da sua palavra lida em os nossos corações. Uma das coisas, irmãos, que hoje se tem deixado de falar, se tem deixado de ser pregado nos púlpitos das igrejas, é falar deste assunto que vai ferir as pessoas. Falar de um assunto que vai machucar, vai magoar as pessoas. E tem feito com que falsas decisões tenham sido tomadas. Tem feito com que pessoas proclamem que se converteram, proclamem que se voltaram para Deus, mas de fato e de verdade, são pessoas que tão somente tiveram momentos de emoção. Logo que aí vem a dificuldade, logo que vem um problema, logo que vem uma batalha, ele desiste. Outra coisa que é interessante que o texto mostra é que há muitas pessoas que pensam que pecadores são tão somente os outros. As pessoas pensam que algumas outras unidas ou acontecem determinadas coisas em suas vidas é por consequência dos pecados cometidos. E o texto mostra muito claro a esse respeito. Daí, quando a gente observa, quando João baseou o seu ministério, ele transmitia a mensagem que era de muita necessidade para aquele povo, e que não é diferente para os nossos dias, que era a mensagem de arrependimento. No capítulo 3, nos mostra isso de Mateus, quando ele transmite essa mensagem de necessidade, de grande necessidade para aquele povo, que era dele se arrepender. Quando nós observamos também, lá em Marcos, capítulo 1, versículos 14 e 15, especialmente no final, o Senhor Jesus também transmite essa mesma mensagem, que é de arrependimento. Essa é uma grande necessidade para toda a humanidade. Nós vemos também em Atos, capítulo 3, 9, quando o apóstolo Pedro transmite o primeiro discurso ali, depois da igreja formada, a gente vai observar que também a mensagem de Pedro foi de arrependimento. Quando nós lemos em Atos, no capítulo 17, o apóstolo Paulo, depois de ter tido um encontro, capítulo 9 nos mostra isso, ele também transmite uma mensagem de arrependimento. E ao longo da história da igreja, a mensagem que é de grande necessidade é de arrependimento.
Muitos que aqui estão, talvez estejam dizendo, mas eu já sou crente, eu já me coloquei a minha vida nas mãos do Senhor, eu já sou um servo de Deus, uma serva de Deus. Mas também necessita de se arrepender. Mas para a salvação, porque o arrependimento para a salvação acontece antes, quando você entregou a sua vida a Cristo, esse arrependimento é uma única vez. Porém, o arrependimento para a continuação da sua vida cristã, esse é todos os dias. É necessário que diariamente nós nos prostremos, que diariamente nós proclamemos a sua grande pequenez. Isso acontece quando nós entendemos que somos pecadores e que carecemos nos arrependermos dele, dos nossos erros diante dele. É uma grande necessidade. E como nos mostra o versículo 3, eu vos afirmo, se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. É interessante quando a gente observa a expressão, aparentemente é uma expressão muito dura, uma expressão muito, como se ele estivesse com raiva naquele, se vocês não fizerem isso, vocês vão perecer. Quando se evangeliza e se fala às pessoas que ainda não entregaram dessa necessidade de arrependimento, talvez você que aqui está nesta noite, que ainda não fez isso, já tenha dito isto, ou esteja pensando assim, aí dizer, bem, isso aí que é o evangelho, dizer que eu tenho que me arrepender, dizer que eu preciso reconhecer que estou errado. Olha, eu não mato, eu não roubo, eu não danço, eu não bebo, eu não fumo, eu não jogo. Tem até uma sequência bem rápida. Eu não faço nada dessas coisas. Eu sou um bom pai de família, eu sou uma boa irmã de família, sou um bom filho, sou um bom pai. Enfim, começa a colocar as suas qualidades. A gente coloca aspas aqui, que isso aí não serve de nada diante de Deus. No que diz respeito a uma vida de arrependimento. Você sim, precisa ter todas essas qualidades, no entanto, isso não é o que vai contar para a sua salvação na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Peraí, é isso aí que você está dizendo, que é o Evangelho, que são as boas notícias que os crentes e os pastores falam tanto, que o Evangelho são boas novas de salvação. São essas boas novas que vocês têm falado, com esse discurso tão difícil, tão duro, dizer que eu preciso me arrepender se eu não fiz nada de errado, assim, de uma coisa que chame tanto a atenção das pessoas. No capítulo 6 do Evangelho de João, a gente observa quando o Senhor Jesus estava transmitindo o discurso, e era um duro discurso. Naquele momento, no versículo 60, foi dito, este discurso é duro, é árduo, quem o pode suportar? Mas, amados, de quem eram os lábios que transmitiam essa mensagem? Será que o Senhor Jesus transmitia a palavra de maneira rancorosa, raivosa? Ou ele transmitia essa palavra com amor? Ou ele transmitia essa mensagem com o desejo de que as pessoas realmente entendessem essa grande necessidade que era de se voltarem para o Senhor, que era de se prostrarem aos seus pés, arrependidos das suas desobediências, arrependidos das suas transgressões, arrependidos dos seus erros. Jesus, ele que transmitiu essa mensagem, ele que nos amou tanto, ele que deixou o céu de glória, ele que desceu à terra, ele que viveu de modo pobre, humilde, ele que durante os seus 33 anos
de idade que viveu aqui neste mundo, ele viveu de maneira em que era exemplo onde passava. Ele que se entregou em nosso lugar, foi aquela cruz do Calvário. Ele que foi sepultado, ele que ao terceiro dia ressuscitou. As palavras duras que aparentemente nos mostra o texto são palavras que saíram dos lábios do Criador, do Redentor, o Senhor Jesus. Eu lia em um momento, em algum lugar, que dizia assim, alguém colocando e dizendo que se alguém chegasse e desse um grito, fogo, fogo, isso na madrugada, onde a pessoa ou as pessoas estariam em suas camas, acomodadas, dormindo, bem aconchegadas ali, mas que esse grito, quando se escuta, naturalmente a pessoa acorda assustado, acorda de maneira desesperada. Para alguns, diz que a pessoa não soube acordar, foi grosso, aquela pessoa foi grossa, não teve educação, enfim, várias coisas são colocadas, foi muito desagradável aquela forma que você, de maneira bruta, grossa, acordou. Mas quem é que estaria reclamando se depois daquele momento ele percebesse que aquele grito que ele ouviu, mesmo sendo assustador, mesmo você ficando de maneira assustada naquele momento, fosse o grito que salvasse a sua vida? Ninguém estaria reclamando mais de quem deu o grito. Ninguém estaria reclamando mais de quem chegou de maneira assustadora, chamando a atenção, porque o lugar estava pegando fogo. Então, o Senhor nos mostra no texto, se não todos igualmente perecereis, pode até estar parecendo uma mensagem, uma palavra dura, severa. No entanto, são as palavras de amor que pode, de fato, livrar você do inferno, tua alma, da condenação eterna. Então, mesmo que aparentemente seja dura a palavra, lembre-se, é uma palavra que vai fazer com que você possa refletir na sua vida para a eternidade. Não veja uma palavra dura que muitas vezes o pastor transmite, muitas vezes um outro irmão fala, que às vezes a gente recebe aquilo como uma afronta. Mas lembre-se, é um alerta que Deus está dando através dos seus servos para cada um de nós, nos livrando de um perigo maior, para nós que somos crentes, para que de testemunha verdadeira, fiel, e para quem não é crente, aquele despertamento para a salvação em Cristo. Então vejamos, amados, essa necessidade. Mas por que o arrependimento é necessário? O versículo ele mostra de maneira muito clara essa necessidade, tanto no versículo 3, como ele repete no versículo 5. Essas palavras de Cristo, elas são enfáticas, elas são diretas, elas são de maneira muito claras, para que as pessoas viessem a entender essa necessidade do arrependimento. Todos, sem exceção, necessitam disso. Todos, sem exceção, carecem disso. Todos, sem exceção, precisam entender que há essa grande necessidade na sua vida, que é de se arrepender. Porque o arrependimento ele não é necessário tão somente para os bêbados, para os ladrões, para os assassinos, para os adúlteros,
abusadores, para os encarcerados, para vive uma vida dissoluta. Não. O arrependimento é para todas aquelas pessoas que nasceram da descendência de Adão. A Bíblia nos diz que todos pecaram e carecem, e afastados estão da glória de Deus. Da necessidade que é o arrependimento para as nossas. A grande necessidade que temos de entender que é necessário o arrependimento, independentemente de quem seja, ou o que tenha feito, seja o presidente da República, seja o pobre trabalhador, o rico, aquela pessoa que trabalha como doméstico, secretária do lar, seja o patrão ou a patroa dela, seja o professor da universidade, o jovem que trabalha no campo, ou o senhor e senhora que trabalha no campo, todos indistintamente necessitam desse arrependimento. Todos carecem desse arrependimento. Todos realmente têm que entender essa grande necessidade. Não importa quem seja. Ah, mas eu não, pastor. Olha, eu já sou um jovem que estou já na universidade. Sou um jovem que já tem uma vida aí já encaminhada, bem encaminhada, que vive na igreja. Meus pais são crentes. Olha, eu não tenho mais essa necessidade. A minha vida já é praticamente tranquila. Todos são nascidos em pecados. Todos necessitam arrepender-se. Se desejam de fato a salvação, se desejam de fato uma vida com Deus. E uma vida em comunhão com Deus. A revista que os irmãos certamente já do jornal O Conservador tem como tema central santidade, certo? Mas como eu vou ter uma vida de santidade se eu não entendo que é necessário eu me arrepender? Ter uma vida santificada, como eu vou ter uma vida mais próxima de Deus se eu vou ali sem um arrependimento? O arrependimento é o ponto, é o primeiro passo para que eu tenha e mantenha uma comunhão com Deus. É isso que é necessário. Arrepender todos igualmente. Então, o que torna isso necessário? Porque Deus usa uma linguagem tremendamente forte, que fala duro quando ele diz essas palavras. Se vocês não se arrependerem, todos igualmente. Por que o arrependimento é necessário? Primeiro, o arrependimento. Porque sem arrependimento, mas não há mesmo o perdão dos pecados. Sem o arrependimento, não tem como ter perdão de pecados. Como eu vou ter uma vida com Deus e comunhão com Ele, estando cheio de pecado? Estando vivendo numa desobediência total a Ele? É preciso que eu compreenda essa necessidade. Não há como ter o perdão dos meus pecados se eu não me arrepender. E entenda a diferença entre um arrependimento e um remorso. Uma emoção em algum momento. É diferente. Às vezes a gente observa pessoas que falam e vida, que se entregaram a Cristo, mas lá na orelha, aquela alegria, graças a Deus me converti, e eu levantei minha mão, ou tomei a decisão. Sim, essa alegria é necessária, no entanto, primeiro vem o choro.
em saber que é miserável, em saber que tem desobedecido ao Senhor. Por isso ele se... E aí é quando tem a dificuldade de fazer isso. O arrependimento mostra exatamente essa atitude. Porque você estará quebrando tudo aquilo que é ideologia na sua mente, ou pela sua vida. É necessário que você precisa de se arrepender, para que você tenha o perdão dos seus pecados. Não adianta tão somente aquele arrependimento de remorso. Vocês lembram que a Bíblia fala de alguém que teve um arrependimento de... E qual foi a próxima atitude dele depois desse arrependimento de remorso? Judas. Judas fez isso. Depois que ele viu que Jesus foi preso, ele, e agora? Foi até os sacerdotes, tá, isso é contigo. Ele ficou, realmente naquele momento, ele teve um remorso muito grande. Mas a pessoa, quando não se arrepende de fato e de verdade, é tão somente um remorso, aquilo ali não tem valor nenhum diante de Deus. E veja que a atitude ele teve depois, foi se enforcou, se matou. Mas veja a diferença do apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, ele negou Jesus 3 vezes. Jesus disse que ele ia fazer isso. Mas quando ele ouviu a última vez, depois que ele negou, a terceira vez que ele ouviu, o que foi que ele fez? Ele chorou amargamente. Viu a diferença do remorso e do arrependimento verdadeiro? E viu a consequência do que aconteceu com Judas e o que aconteceu com Pedro? Então, amados, remorsos não tiram pecados, porque para remover os pecados, isso é uma competência única e exclusiva do sangue de Cristo. O Senhor Jesus, unicamente Ele é que vai perdoar os nossos pecados. João Batista, quando viu Jesus vindo ao seu encontro, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, em Cristo, Deus está disposto a receber os homens, as mulheres, os pecadores, rebeldes, para lhe dar paz. E isso só acontece quando há um arrependimento. Isso só acontece quando há realmente um reconhecimento dos seus erros e que se coloca diante de Deus. Quando obtém o perdão, ele encontra paz. Lá em Romanos capítulo 5, versículo 1, diz: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, essa paz, ela só há na vida daqueles que verdadeiramente se arrependem dos seus pecados. Permita-me citar este exemplo, e eu entendi isso logo depois, que quando me prostrei aos pés do Senhor, e aí eu me lembrei de quando criança, quando a gente ia levar as roupas para lavar no rio, a cidade não tinha água encanada, então todo mundo tinha que ir para o rio lavar roupa. E ainda criança, levava aquela bacia pequenininha de roupa na cabeça. Mas para a gente, era pequena a bacia, mas como também era pequeno, aquilo era pesado. E quando a gente caminhava, cada vez mais que a gente caminhava, aquilo ficava mais pesado ainda. Parecia que a bacia estava crescendo. Os irmãos têm a experiência de carregar qualquer que seja o peso, que quando a distância é longa, aquilo parece que vai crescendo, aumentando o peso. E quando chegava lá à beira do rio, que a gente não podia tirar nem a bacia da cabeça, já era a mãe que fazia isso, tirava, era aquele alívio. A gente chega e se sentia leve. Eu fico pensando, o irmão Gerson, quando está lá no roçado, que vem com aquele peso lá, que
depois que ele colhe, sabe, com aquele fecho de feijão bem grande, e quando chega lá na sua casa, lá no sítio, que coloca no chão. Que alívio, tirei aquele peso da cabeça. É a mesma impressão que a gente tem, irmãos, quando a gente se converte, quando a gente é verdadeiramente arrependido dos nossos pecados, a gente recebe o perdão de Deus. É como se tivesse aquele fardo de cima de nós, aquele peso. É aquilo que nos sufocava, é aquilo que impedia que a gente caminhasse mais tranquilo, é aquilo que impedia que a gente olhasse para os lados, é aquilo que fazia com que a gente estivesse ali preso. O pecado faz isso. Daí essa necessidade de se arrepender, de se voltar para o Senhor e dizer: Senhor, eu quero o perdão dos meus pecados, eu quero tirar esse fardo de sobre mim. Eu quero estar aos teus pés, para estar livre, para te servir em espírito e em verdade. Essa paz que nos diz lá em Romanos, ela só é possível quando o pecado é perdoado. Mas o pecado só pode ser perdoado se houver um arrependimento. Deus não vai perdoar os meus pecados se eu não me prostrar arrependido aos seus pés. Se eu não confessar os meus pecados a Ele. Uma certa vez conversava com um senhor e ele dizia: mas a minha vida foi muito difícil, a minha vida foi que eu já cometi muitos pecados, eu já cometi tanta coisa que não tem como, Deus não vai perdoar a minha vida, os meus pecados não, é muita coisa. Não há, irmãos, pecado que Deus não perdoe. Uma vez arrependido, uma vez confessado, Deus perdoa. Não importa quanto perverso a pessoa tenha sido, não importa quanto pecador a pessoa tenha sido, não importa o que a pessoa tenha feito, o poder de Deus, através do sangue de Cristo vertido na cruz, é suficiente para me lavar, para me purificar e me dar a convicção de que estou libertado do pecado, que estou livre do pecado, que fui perdoado todos os pecados que me sufocava, que me deixava distante e me separava de Deus. O Senhor Jesus Cristo, Ele está realmente disposto a ter esta compaixão, a perdoar, a dar alívio, a purificar, a lavar, a santificar, a estar preparando cada um de nós para o céu. E qual o preparo que nós precisamos ter para irmos para o céu? Primeiro passo, arrependimento. Sem esse, nunca a gente vai encontrar o caminho que leva-nos a Deus. É o arrependimento. É reconhecermos quem somos, naturalmente estaremos, ou seja, reconhecer quem Deus é e naturalmente entendermos quem somos, pecadores. Deus santo e nós pecadores. E necessitamos do arrependimento, necessitamos do perdão. Pois sem perdão não há, sem arrependimento não há perdão de pecados. O que Deus quer, depois do homem arrependido, é que ele agora tenha pavor do pecado, ele odeia o pecado, ele se afaste do pecado, ele se distancie do pecado, ele renuncie o pecado, ele diga não ao pecado, e ele tem uma vida agora de dizer sim para Deus, ele se aproximar de Deus, ele se achegar a Deus, ele se prostrar diante de Deus. É isso que Deus quer para uma pessoa que, arrependida dos seus pecados, obteve o perdão deles. O testemunho aqui do texto da palavra de Deus, ele é muito claro. Sem arrependimento, não há perdão de pecados. Como nós já citamos, Atos capítulo 3, versículo 19, diz: arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Atos 17, 30 diz que não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. É uma grande necessidade para as nossas vidas, pois sem arrependimento não há perdão de pecados. Segundo, sem arrependimento não há felicidade nesta vida.
Sem arrependimento, não há felicidade aqui nesta vida. A gente vê muita gente sorrindo, a gente vê muita gente se alegrando por aí, mas a felicidade só tem quem teve o verdadeiro arrependimento, porque seus pecados foram perdoados. Eu costumo dizer que o crente, ele é feliz e ele tem momentos de tristeza, diante das circunstâncias, diante do que a gente tem no nosso dia a dia. A pessoa que não é crente ainda, que não se entregou a Cristo, ele não é uma pessoa feliz. Ele tem momentos de alegria. Só momentos. Mas ele é uma pessoa infeliz. Porque ele não obteve ainda o perdão dos seus pecados. E por essa razão, ele não se arrependeu, não houve o perdão dos pecados, então não há felicidade numa vida desta. Existem coisas como exultação, entusiasmo, sorrisos e contentamentos, enquanto as pessoas desfrutam, assim, de boa saúde, enquanto as pessoas desfrutam de dinheiro no bolso, enquanto as pessoas estão desfrutando de uma harmonia na família, aquilo ali está tudo bem, está tudo maravilhoso, aí tem aqueles momentos de alegria, mas deixa vir a enfermidade, deixa o bolso esvaziar, deixa ter uma dificuldade na família, e aí a gente vai perceber quem teve o verdadeiro arrependimento ou não, quem tem uma vida feliz ou não. Ter tudo isso que a gente falou há pouco é bom, né? Quem é que não gosta de estar com a sua vida totalmente com a saúde perfeita? Quem não gostaria de estar assim? Quem não gostaria de dizer, eu preciso comprar isso, botar a mão no bolso e encontrar o dinheiro para isso? Coisa maravilhosa seria, não é não? É muito bom, é bom sim ter essas coisas, mas não é isso que vai trazer a felicidade, não é isso que vai realmente fazer com que nós tenhamos a verdadeira felicidade. Interessante, irmãos, quando a gente para e começa a observar e falar sobre essas coisas, a gente começa a entender o porquê dos servos de Deus sorrirem tanto. A gente começa a entender por que os servos de Deus têm uma alegria diferente. Porque ele tem a verdadeira felicidade. E ele obteve isso quando, arrependido dos seus pecados, o Senhor deu a ele esta alegria, o Senhor deu a ele esta felicidade. Felicidade esta que, mesmo nos momentos de dificuldades, ela estará acima de tudo. A gente vai ter como exemplo o próprio apóstolo Paulo, quando, mesmo preso, ele escreve a carta aos Filipenses e ali mostra a alegria, demonstra toda a sua alegria de estar sofrendo sim, mas está sofrendo por causa do Senhor. Está sofrendo pelo evangelho do Senhor. Está ali passando as dificuldades, mas não porque ele havia cometido o erro, mas porque ele servia ao Senhor. É uma alegria diferente. O apóstolo Paulo, o Senhor Jesus, depois quando a gente escuta isso no dia da ceia, quando lê o texto de Mateus, capítulo 26, depois de ele anunciar tudo aquilo que ia acontecer com ele, todo o sofrimento que ele ia enfrentar, a morte que ele teria que enfrentar, aí diz no versículo 30, e tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. A verdadeira felicidade. Não que ele necessitasse de um arrependimento, porque Jesus nunca pecou, mas estava mostrando ali que as circunstâncias que nos rodeiam, mesmo a morte, não tira de nós essa felicidade, porque quando nós nos arrependemos, quando nós nos entregamos ao Senhor, Ele deu essa felicidade a cada um de nós. Por isso que sem arrependimento não há a felicidade nesta vida. Há uma aparente alegria, mas não há a felicidade nesta vida. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz: se a nossa esperança se limitasse a esta vida, tão somente,
seríamos os mais miseráveis de todos os homens. Enquanto, amados, a consciência sente que ainda não houve arrependimento de pecado e que este ainda não foi perdoado, ela não terá paz. Consequentemente, ela não terá felicidade. Ela não terá a verdadeira alegria. Não vai permitir que essa pessoa tenha uma vida tranquila. Então é preciso que ela se arrependa. O arrependimento, uma grande necessidade, por quê? Porque sem arrependimento não há remissão de pecados, não há o perdão dos pecados. Sem arrependimento não há a felicidade nesta vida. Não há uma felicidade real, verdadeira. E em terceiro e último lugar, sem arrependimento, não há lugar para você no céu. Sem arrependimento, não há lugar para você no céu. Jesus, quando estava ensinando e mostrando aquela grande dúvida que as pessoas estavam tendo ali quanto à morte, no capítulo 14 do Evangelho de João, ele diz: olha, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não for assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar o lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Há muitas moradas. E quando ele diz que há muitas moradas, há muitas moradas. São palavras do Senhor Jesus. Mas se você não se arrepender, não há lugar para você lá não. Mas não há morada para você lá. É preciso o arrependimento. O céu é um lugar preparado. E aqueles que vão ao céu têm de ser um povo preparado. Tem que estar realmente pronto. O nosso coração tem que estar em harmonia com as disposições do céu. Pois, do contrário, o céu não seria não um lugar de felicidade. O céu seria um lugar de tristeza. O céu seria um lugar infeliz. A nossa mente tem de estar, irmãos, em harmonia com a mente dos habitantes do céu. Porque se for o contrário disto, a comunhão das pessoas do céu, no céu seria uma comunhão intolerável. O que é que você estaria fazendo no céu se chegasse lá com um coração que ama o pecado? Onde você estaria olhando pessoas que odeiam o pecado. Como você se sentiria chegasse lá no céu, um lugar que você esteve por toda a sua vida rejeitando aqui? Era como se você tivesse, como se você fosse um peixe fora d'água. Você não ia se sentir feliz ali. Daí a necessidade, amados, de você compreender esta verdade. E com certeza, você não ficaria feliz ali no céu quando você ouvisse os anjos cantando louvores de adoração ao Cordeiro, por ser Ele o grande Redentor. Com certeza, a companhia dos patriarcas, a companhia dos apóstolos, dos profetas, não seria satisfação nenhuma para a pessoa que ali estivesse sem o arrependimento. Não haveria felicidade no céu se chegasse ali com um coração cheio de pecados. Por isso, amados, sem arrependimento, não há lugar para você no céu.
Eu pergunto, e você responde entre você e Deus. Você já tem seu lugar garantido no céu? Não precisa falar em voz alta, não. Entre você e Deus. Você já tem esse lugar garantido no céu? Quando Jesus diz que há muitas moradas, será que já está garantida a sua morada? Você tem convicção disso? Se você tem convicção disso, é porque você passou por este processo. Você passou pelo processo do arrependimento, o perdão dos seus pecados. Você passou pelo processo de que agora a sua vida é uma vida de felicidade. E que você agora sabe que tem a sua garantia, a sua morada garantida lá nas mansões celestiais. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Então, amados, eu rogo-lhes pela misericórdia de Deus, que guarde no coração isso que você ouviu nesta noite. Pense direitinho como está a sua vida diante de Deus. Mesmo você como servo de Deus que já se entregou a Ele, que um dia já realmente sentiu essa alegria do perdão dos seus pecados, essa felicidade que estava transbordando, mas que hoje está meio que apagada. Essa felicidade que hoje está um pouco obscura para a sua vida ser demonstrada para as pessoas. Naquela verdadeira alegria, naquela verdadeira paz que você obteve quando você entregou a sua vida a Cristo, quando você reconheceu que era pecador, e quando você reconheceu que carecia de Jesus, quando você entendeu que precisava dele, você necessitava dele. E você possa orar como orou Davi: restitui-me a alegria da tua salvação. Mas para isso você precisa arrepender-se dos seus pecados. Ou você pensa que não comete pecado porque já é crente? Ou você pensa que porque já é crente não comete erros, falhas? Comete sim, e todos os dias. Então todos os dias prostre-se aos pés do Senhor. Todos os dias realmente diga: Senhor, perdoa minhas transgressões, perdoa esses pecados que eu tenho cometido contra ti, essas desobediências, Senhor, perdoa-me. Dá-me força, Senhor, para que eu possa fazer a tua vontade. Dá-me força, Senhor, para que eu possa estar te obedecendo. Dá-me força, Senhor, para que eu possa estar realizando o teu querer na minha vida. Não permita que ninguém venha enganar você quanto a mensagens que não mostram essa necessidade do arrependimento. É preciso você realmente, de forma absoluta, compreender que necessita, mas necessita mesmo, do verdadeiro arrependimento para com Deus. Não permita que que ninguém venha convencer você com um grupo de doutrinas que tão somente vai mostrar alguns aspectos, mas não vai mostrar essa necessidade do arrependimento. Esse evangelho não é um evangelho de Deus, é um evangelho do próprio homem, que não mostra essa necessidade para você. Os seus pecados ainda não estão e não foram perdoados. Você está vivendo uma vida errada diante de Deus. Você tem menosprezado o sangue da expiação. Ainda não tem parte na herança em Cristo e com Cristo, enquanto você não se arrepender dos seus pecados. Não permita que ninguém venha enganar você, a fazer com que você venha supor que pode ser feliz neste mundo sem o arrependimento. Não. Quanto mais
você viver sem arrepender-se, tanto mais infeliz será a sua vida neste mundo. Principalmente depois que ouve a palavra de Deus. Não tem como. Você vai ser infeliz se não se arrepender. E quando você se tornar já mais velho, se é que você vai chegar lá, já cabelos brancos, e você passar a não ter mais condição de ir aos lugares que você ia antes, de tentar, de buscar satisfazer os seus próprios desejos de outrora, de buscar os prazeres deste mundo. Você vai entender como você perdeu tempo em não ter se arrependido e poder ter tido uma vida diferente, feliz, ao lado do nosso Deus. Então, amados, escreva isto nas tábuas do vosso coração. Coloque isso como um ponto crucial para a sua vida. Sem arrependimento, não há perdão. Sem arrependimento, não há felicidade aqui nesta vida. Sem arrependimento, não há lugar no céu para você. Sem arrependimento, não há paz no seu coração. Sem arrependimento, você não obtém o perdão, você não alcança a salvação. Você não alcança a salvação. É preciso arrepender-se, pois o arrependimento é uma grande necessidade para que você possa ter a eternidade ao lado de Deus. O arrependimento é algo que você não pode deixar passar, porque sem ele você não alcança a vida eterna em Cristo Jesus. Como você quer continuar a sua vida? Fica entre você e Deus. Você quer ter uma vida feliz, de regozijo sempre, uma vida com certezas, garantias, uma vida segura? Como você quer viver a sua vida? Com incertezas, inseguranças, sem saber quem é, sem saber para onde vai? Como é que você quer viver a sua vida daqui por diante? Se você já tem essa convicção de que pertence ao Senhor, lembre-se, diariamente prostre-se aos pés do nosso Deus, para que Ele possa lhe usar como um vaso em suas mãos. E se você que está aqui, que ainda não entregou-se a Cristo, você precisa entender essa grande necessidade na sua vida. E você que está em casa, acompanhando também pela internet, é preciso também isso. Não é só porque você está distante de nós aqui, de forma física, que você não tem que também estar observando isso. Atente para a sua vida diante de Deus. Mas o primeiro passo para isto é o arrependimento, é o reconhecimento dos seus pecados. E aí vem a consequência de tudo isso: o perdão, a verdadeira felicidade, a morada garantida no céu. Então, que Deus continue nos abençoando e fazendo com que nós, a cada dia, entendamos o que Deus quer de nós,
o que Deus quer para nós, que é estar com Ele eternamente. Para que onde eu estou, diz lá no Evangelho de João 14, para que onde eu estou estejais vós também. Onde é que Jesus está? Pode falar. Onde é que Jesus está? No céu. A Bíblia diz que Ele está à direita de Deus, onde Ele intercede por nós. Você quer estar nesse lugar? Quer? Arrependa-se o quanto antes, para que você possa ter a convicção de que lá tem um lugar garantido para você ao lado do nosso Senhor. Que Deus continue nos abençoando. Amém.